E nós vamos falar agora sobre o seguinte tema: experiência do programa de melhoria Parto Adequado. A experiência vem de São Paulo, do Hospital Israelita Albert Einstein, e a gente vai receber aqui no palco a diretora de Prática Assistencial, Qualidade e Segurança do Einstein, a enfermeira Cláudia Garcia de Barros. Muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu agradeço não só ao pessoal do Manhãs de Vento pela gentileza de convidar a gente para falar sobre esse assunto, até porque, assim como vocês desceram orgulhosíssimos desse palco, a gente também tem muito orgulho desse projeto. E não é um projeto do Einstein somente, mas eu aqui represento o IHI, o Einstein, a ANS, Ministério da Saúde e todos os hospitais piloto que vocês vão ter o prazer de conhecer já nesta apresentação. Então, eu fui eleita para estar aqui, para passar um pouquinho da nossa experiência, e que é uma causa que também nos orgulha muito de ter adotado esse processo da ciência da melhoria, cuja equipe do IHI nos deu todo o apoio e conhecimento para isso. O projeto Parto Adequado, ele é um projeto que nasceu num momento em que no Brasil vivia-se uma crise com relação às questões de parto, violência obstétrica, e que o Ministério Público tinha uma necessidade de que algumas ações fossem adotadas urgentemente. O apelo foi feito à Agência Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde, que se juntaram ao Institute for Healthcare Improvement, pedindo o apoio para que isso fosse feito de uma forma com método, para que se efetivamente chegasse a um resultado, e que, devido à nossa parceria estratégica, pediu apoio ao Einstein para que a gente pudesse ajudar nas questões de práticas obstétricas e questões técnicas, em especial das questões técnicas relacionadas à prática médica. Então, nós nos juntamos e aceitamos o desafio de trabalhar dentro da redução do parto cesáreo ou do aumento do parto vaginal no nosso país. Outros motivos também nos ajudaram a ter a certeza de que isso era algo eticamente correto e necessário para que todos dedicassem tempo a este tema. Um deles tem a ver com essa tendência global que havia sido publicada, em que mostra que a América Latina e Caribe representam a região onde existe a maior concentração de parto cesáreo no mundo, né? E comparado a outros países, a gente acha que isso não representava orgulho para nós. E a recomendação da Organização Mundial da Saúde estava em torno de até 15%. Então, era um primeiro sinal de que isso era uma causa e que deveria realmente ser abraçada. Nenhum de nós poderíamos negar isso. A outra publicação que nos deu certeza que esse era um caminho necessário era essa publicação que demonstrava no eixo a questão da contribuição do número do parto cesárea com relação à maternidade materna, que também é um problema que, em especial na América Latina e Brasil, isso é bastante significativo. E o importante desse gráfico é ver que os países mais desenvolvidos, embora eles tenham cesárea e tenham uma taxa entre 20% e 40% dos partos realizados no país, eles têm uma mortalidade inferior aos países menos favorecidos, onde a questão do parto cesárea é muito pouco frequente,
mas este também é o motivo porque que morrem muitas mulheres no parto. Então, eles não têm a capacidade de realizar o parto cirúrgico. Então, é um gráfico importante que ele mostra contrastes e que, de novo, nos impulsiona a fazer um caso no Brasil que possa ser levado ao mundo como algo possível de transformar a prática da obstetrícia. O Brasil, nesse gráfico, está em torno de 60%, mas quando nós estudamos o setor privado dos hospitais e maternidades, a gente percebeu que isso chegava em torno de 75% de cesárea nas instituições das quais nós, o Einstein, também fazemos parte. E todos os colegas particulares que estão na plateia. Um outro dado que também chamou a atenção é quando a gente fala do risco de eventos adversos com a mãe e com o bebê, que mostra que o risco aumenta muito mais quando o parto é cesárea do que quando o parto é vaginal, quando se olha para as questões de mortalidade e morbidade. E, no ponto de vista dos bebês, isto também é uma verdade. Então, a cesárea, de fato, se ela não for corretamente indicada, já temos evidência suficiente de que ela mata ou causa maior dano às mães e aos bebês. Posto isso, e os vários consensos que nós estudamos, a gente foi à luta para começar a mudar esse cenário. Um último dado que não nos encheu de orgulho é um dado global que mostra que o Brasil, que são as primeiras duas linhas, é o campeão de cesárea no mundo. A primeira linha diz respeito aos hospitais privados no Brasil, que chegou neste levantamento da Organização Mundial da Saúde a 80% de cesárea em todos os nascimentos. E a segunda linha diz respeito aos nossos hospitais públicos no Brasil, que estava em torno de 20%. Então, neste momento em que começamos a trabalhar, a gente observava que, do ponto de vista do parto natural, o nosso cenário público tinha bastante coisa a nos ensinar e aprendemos na caminhada que o parto cirúrgico também era algo que poderíamos, o setor privado, contribuir com a área pública. Esta questão da cesárea era uma grande preocupação, né? E muito em função de que a gente tinha um número elevado, temos ainda, de parto cesárea agendado por conveniência da mãe, da família ou dos médicos, a questão da prematuridade, que causa complicações a esse bebê, e do que vem na sequência de complicações materna. Uma das questões que foi adotada no projeto é a revisão do que vem a ser o bebê a termo, né? Em que passou, num último consenso ao qual nós adotamos, a ser considerado 39 a 41 semanas, o que até aquele momento os hospitais privados consideravam de 37 a 39 semanas. Então, a gente começa uma jornada onde paradigmas e práticas têm que ser discutidas e modificadas na nossa cultura, inclusive no Brasil, para que a gente possa combinar o jogo da melhoria. Nós tínhamos, então, um contexto de que éramos o líder mundial. Do mundo todo, se sabe que a cesárea é utilizada quando o parto natural pode causar morte da mãe ou do bebê. Naquele momento, a gente entendia que o Brasil, o parto cesárea é uma regra, né? Aqui eu falei natural, mas é cesárea. Então, um contexto completamente contrário àquilo que se vê no resto do mundo. A gente definiu quem de nós deveria estar neste projeto, os hospitais aí piloto, que foram os nossos campeões que aceitaram esse desafio, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde, o Institute for Healthcare Improvement, profissionais de saúde que estão dentro desse contexto e os médicos que a gente engajou desde o início, quem são os campeões que querem participar dessa jornada. Não é uma jornada fácil, né? E todos nós com o propósito de que o parto adequado
seja aquilo que é o adequado para a mãe e para o bebê. Nós não fizemos uma campanha dizendo abaixo o parto cesárea, porque nós entendemos que, para vários casos, o parto cesárea é o parto mais adequado para garantir a saúde da mãe e do bebê. Então, esse é o motivo pelo qual o projeto foi denominado parto adequado. A gente fez uma largada com os objetivos de aumentar os partos vaginais, reduzir, consequentemente, a cesárea, reduzir as internações desnecessárias na UTI neonatal e reduzir os eventos adversos e complicações durante o parto, para as mães e bebês, né? Cada um de nós ficou com um papel fundamental, embora os nossos papéis se misturem várias vezes ao longo dessa caminhada. A Agência Nacional de Saúde ficou com o papel de propor, coordenar, monitorar a cooperação técnica e o projeto piloto, e, fundamentalmente, é quem faz a interface com as operadoras de saúde, uma vez que esse projeto é um projeto que nasce da necessidade de revisão dessa prática nos ditos hospitais privados e que estão relacionados à regulamentação das operadoras de saúde. Nós, do Einstein, ficamos com a parte técnica e operacional científica, tem a ver com a prática médica e das diversas disciplinas assistenciais. A Rita Sanches, que já foi mostrada a foto aqui, é a nossa líder clínica e que é responsável por ir no centro de simulação recapacitar os profissionais. E o IHI, como todos vocês já conhecem, já falaram nesses 2 dias, é o nosso grande referência em termos de ciência da melhoria, como é que a gente transforma um país utilizando o método da ciência da melhoria. Então, cada um adotou e se responsabilizou por um pedaço desse processo e que só funciona se nós 3 trabalharmos conjuntamente. Desde a largada, a gente olha para o projeto parto, que a gente chama o Triple Aim para mães e bebês no Brasil, dentro do conceito do Triple Aim, e a gente considera esse o Case Brasil como uma primeira experiência, que nada mais é do que a gente conseguir garantir a melhor experiência do cuidado para a mãe e para o bebê, numa população de gestantes e bebês, e nós temos, sim, o compromisso de, no final de uma grande jornada, reduzir o custo per capita dos nascimentos no Brasil. E quando a gente fala de experiência, a gente fala de uma assistência mais segura, oportuna, eficiente, eficaz e equitativa, que são os princípios do Institute of Medicine, os quais a gente preza e segue. Isso tudo representa valor em saúde. A gente mudar o cenário e o destino da nossa população. Como todos já viram, esses 2 dias participaram dos treinamentos e vêm sendo capacitados pelo IHI, a gente também usa a estrutura do IHI, onde a gente definiu um objetivo comum, que é reduzir o abismo entre evidências e práticas atuais. Já tinha evidência o suficiente de qual é a melhor prática nos momentos de nascimento, e a gente não estava cumprindo isso adequadamente. Definimos um pacote robusto de mudanças, definimos os hospitais participantes, em torno de 200 pessoas compõem esse time. Fizemos todo um trabalho preliminar para ajustar aquilo que seria oferecido em termos de recapacitação de todo o nosso corpo de profissionais. Iniciaram as sessões de aprendizagem presenciais, utilizando o método ciclo PDSA, né? E vários grupos nossos participaram da gente trabalhar com a questão da divulgação e os vários sessões de coaching, para que a gente pudesse dar suporte para quem participa das sessões de aprendizado, né? O nosso foco, lógico, como todos vocês que implantam hoje esses processos,
é a gente sustentar o resultado ao longo do tempo. Eu deixo depois para vocês verem, porque aqui ficou um pouquinho ilegível, mas a gente selecionou com a ANS, o Ministério da Saúde, os primeiros hospitais. Éramos em 26 hospitais, mais 4 hospitais públicos e mais 4 hospitais convidados, dando um total de 40 hospitais entre esses e os que surgiram ao longo do caminho, que são os seguidores. Aqueles que disseram, nós não estamos formalmente no programa, mas gostaríamos de implantar e seguir vocês ao longo desses 18 meses, que foi o prazo em que nós estabelecemos para implantar esse processo e dar um retorno aos nossos órgãos governamentais. Nesses 18 meses, de novo, o objetivo era aumentar os partos vaginais e, consequentemente, reduzir a cesárea, diminuir a internação nas UTIs neonatais e reduzir eventos adversos e complicações. Era mandatório para esse grupo de 200 pessoas a participação nas sessões de aprendizado presenciais, nos treinamentos que são dados lá no Einstein, nas visitas de estudo da estrutura física, RH, processos, que um grupo de nós, ao qual eu fiz parte, participou de visitar todos os hospitais piloto, dar um apoio dizendo para a alta administração o quanto é importante prever recursos e estrutura adequada para as mães aguardarem o período do trabalho de parto e tentando girar a roda para mudar a cultura desses locais. Implementar as mudanças do diagrama direcionador, as mudanças nos modelos de assistência muito peculiar a cada um desses 40 hospitais. A gente não quis dar um padrão engessado, aquilo que é prática baseada em evidência não se discute, mas a forma como se faz as adequações, por exemplo, ambientais, depende do local, da cultura local, do como se deve fazer naquele cenário, né? E a coleta de indicadores, disponibilizando uma extranet para que todos pudessem contabilizar e vários formulários que dão apoio a essa caminhada. Como vocês já sabem, numa linguagem bastante conhecida hoje, a gente também fez o nosso diagrama direcionador, basicamente em 4 grandes pilares, que tem a ver com liderança, com as gestantes e os bebês, a reorganização do modelo de cuidado nas organizações, com critérios critérios objetivos e também já baseados em evidências com relação à indicação do parto cesárea e do parto natural, e toda uma estrutura de informação para que a gente possa se relacionar ao longo dos 18 meses, trocando experiências e ajudando a mudar o cenário nas diversas áreas, né? O nosso objetivo era promover a saúde de mães e bebês, alcançar 40% de parto vaginal até outubro de 2016. Uma série de atividades foram sendo realizadas dentro do nosso escopo de trabalho com os hospitais, desde as SAPs, a própria elaboração do diagrama direcionador fez parte do movimento dos momentos de SAP, para a gente fechar isso em parceria com todos os participantes, as visitas aos hospitais, treinamentos no simulação realística, reuniões virtuais mensais, aqui tem alguns números de quanto que a gente fez dessas reuniões, a questão do gerenciamento do banco de dados, o Ademir é o nosso grande colaborador, junto com o Paulo Borém, nessa função, levar e divulgar a questão do parto adequado em congressos, simpósios, mídia, e aprimoramento de enfermeiros obstetras. A gente teve 2 realidades nessa caminhada. A primeira, dos médicos que não estavam mais habituados a fazer o parto natural, parto vaginal. Esse é uma das grandes demandas no Centro de Simulação Realística em termos de capacitação, de recapacitação da equipe, mas também os enfermeiros não faziam mais, né, no setor privado, o parto vaginal há muitos anos. Então, a gente teve que criar uma condição, inclusive envolvendo o COREM, COFEM, e definir
2 hospitais em São Paulo, onde as enfermeiras fazem plantões para que elas possam fazer parto natural a partir do treinamento que é dado na sede do Corém em São Paulo, teórico, com as professoras da Paulista e da USP, junto com as sociedades de obstetrícia, e elas passam a fazer plantões e devem realizar partos naturais para que elas possam ser certificadas novamente e sentir-se seguras para a atuação nos diferentes hospitais. Então, é um redesenho de uma prática, mas onde todos devem ser recapacitados para que a gente possa oferecer segurança para essa gestante e para o bebê e para a equipe médica e toda a equipe que está dentro do cenário do parto. As sessões de aprendizado, então, foram a respeito de ciências da melhoria, pacote de mudanças, que a gente chamava dos bundles do parto, a coleta de indicadores, que não é uma atividade fácil para a gente conseguir contabilizar o resultado, e a questão do gerenciamento e coleta de eventos adversos, que na cultura de segurança das instituições, em algumas muito iniciais, essa questão do gerenciamento e identificação do evento também ainda é um desafio para que a gente possa ter o panorama real do que acontece. A gente seguiu para a fase de implantação, os reportes eram mensais e a gente fazia muito com as reuniões virtuais. E a cada SAP, as pessoas reassumiam compromissos com o projeto, porque nos SAPs, em alguns desses momentos, as lideranças dos hospitais piloto que estão presentes para acompanhar e para reforçar a sua intenção em permanecer nesse projeto. Vários cenários tiveram que ser criados no centro de simulação para que os profissionais aprendessem novamente quais são os protocolos mundiais de parto, para que a gente pudesse principalmente aprender a lidar com as complicações, hemorragia uma delas, que as pessoas às vezes tinham menor segurança em lidar com esse tipo de complicação, e vários outros dispositivos que foram sendo disponibilizados para que a gente possa oferecer o melhor momento do parto para essa mãe e para esse bebê. Nós tivemos que criar também centros obstétricos com curso de aprimoramento. Aproveito para agradecer se tiver alguém aqui do Sofia Feldman, que é o nosso grande parceiro. Lá é um dos centros de treinamento na sala de parto. E também a gente fez uma criação em São Paulo, como eu já disse, uma colaborativa entre nós, a Benfo, Corém e COFEM, para que a gente possa recapacitar toda a equipe médica e de enfermagem na vida real, realizando o parto, com todos aqueles acessórios e instrumentos que são recomendados nos bundles para conforto dessa mãe durante o trabalho de parto e para a realização dos procedimentos no momento do parto, da melhor forma para o bebê e para a mamãe. Fizemos aí uma junção de esforços para fazer grandes publicações Brasil afora, para as pessoas saberem que isso era uma iniciativa importante e porque nós sabemos que a gente tem que mudar a nova geração das mães que ainda estão nas escolas primárias e secundárias e que o dia que decidir ser mãe tem que pensar com maior critério sobre esta questão, uma vez que a geração que está aqui no momento, muitas vezes, mesmo no primeiro filho, já opta com seu médico pelo parto cesáreo. A ANS fez um grande trabalho, digno de muito elogio, com as operadoras de saúde, criando várias formas de interagir com os hospitais piloto e com os hospitais da região de cada um desses estados e cidades, para a gente ir mudando esse cenário, inclusive da remuneração médica, das obstetrizes, das obstetras, das enfermeiras, tem a questão das doulas, tem uma série de coisas que foram surgindo nesse caminho e que a gente vai ajustando não só do ponto de vista da prática, mas também como é que as operadoras olham para essa questão, que é a questão da remuneração, principalmente médica e das equipes, é algo que incomoda a muita gente. Quando a gente chegou no final desse processo em outubro do ano passado, para fechar o nosso processo, nós estávamos em 35 hospitais,
Alguns hospitais pilotos deixaram de participar do processo no caminho, 2 deles fecharam, inclusive, porque quiseram rever a sua condição, né, de continuar operando, inclusive. E, então, nós consideramos 35 hospitais na medição FINEL e observamos que esses 35 hospitais aumentaram o percentual de partos vaginais. Se a gente for olhar na média, a gente passou de 24% para 34% de partos vaginais, e essa diferença representa 43% de aumento nessa prática, e que a gente comemorou com muita alegria, porque isso já é um grande avanço, que no início desse projeto nós não tínhamos clareza que isso seria possível. Mas aprendemos também que as futuras mamães, quando começaram a se engajar nessa discussão e nesse projeto, elas começaram a tomar esta decisão, inclusive induzindo os médicos a fazer o parto, optar pelo parto natural, mesmo que tivessem contratado cesárea no início dessa gestação. Nós tivemos um número, então, de hospitais piloto. Esses hospitais piloto que tiveram aumento efetivo nos partos vaginais estão listados aqui nesta tela. Isso vai ficar disponível para vocês. E dos 24 hospitais, apenas 2 não aumentaram o percentual de partos vaginais ao longo desse processo. Então, numa fase de revisão, desde então, de todas as suas ações, para entender o que mais deveria ser feito. Se a gente olhar os hospitais seguidores, aqueles que não estavam efetivamente no projeto, mas que participaram das SAPs, implantaram e fizeram toda a caminhada, na verdade, eles eram observadores eventuais na SAP, eles não levaram a metodologia como algo muito importante para que isso acontecesse, e no final desse processo a gente viu que a ciência da melhoria, o treinamento e capacitação para isso é fundamental para que eles pudessem ter mantido tudo que eles alcançaram ao longo dessa jornada. Então, eles agora devem integrar o nosso time oficialmente para a segunda rodada. A gente viu bons resultados, que alguns hospitais reduziram admissões na UTI neonatal, então os nossos resultados mostram isso, em torno de 20% de resultado nos melhores resultados, né? E aqui estão os hospitais que contribuíram para esse melhor resultado. Se a gente olhar para os bebês com mais de 2,5 kg também, a gente conseguiu reduzir. Tem aqui alguns hospitais que, na média, representaram 23% de redução. Isso pode parecer pouco, mas é bastante desafiador chegar nesse resultado, principalmente porque estamos falando de hospitais privados, né? Nos hospitais pilotos, a gente também observou como resultado positivo a satisfação das gestantes com a equipe médica de enfermagem, que passou a ter uma nova prática e ficar ao lado dessa gestante ao longo do trabalho de parto. Então, já mostra que isso tem um impacto positivo. E quando a gente olha delas com relação ao hospital, esse impacto ainda parece que é menor, porque elas entendem que essa é uma prática que já deve fazer parte mesmo do processo hospitalar. Então, aqui ainda a gente busca como é que a gente educa melhor essa mãe, comunica ela melhor de qual é a importância disso e as mudanças que a gente vem implementando para que ela perceba que isso é um esforço positivo no panorama aqui do nosso país. Um outro resultado tem a ver com eventos adversos no parto cesárea. A gente ainda não consegue efetivamente fazer uma relação com relação a essa redução, até porque, quando a gente fala em eventos adversos, a cultura da identificação e notificação de eventos ainda é pequena. Tem um grande esforço agora, nessa nova fase, para a gente melhorar essa questão da identificação dos eventos. E a mesma coisa com eventos de parto vaginal, que parece que a gente vai começar a ter alguma reação, mas ainda é muito cedo para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Mas, se a gente olhar para eventos adversos totais, incluindo as complicações, a gente vê que já tem um resultado positivo e que, de fato, em especial aqui em 3 hospitais,
que reduziram em 57% a taxa de eventos. Aqueles hospitais que realmente conseguiram identificar, notificar todos os casos, têm cultura de segurança e que demonstram que essa renormatização de práticas ajuda na redução desses eventos. Uma outra questão tem a ver com os quartos especiais para os PPs, os PPPs, os pré-partos, como é que a gente reorganizou a infraestrutura nos hospitais. A gente vê que isso também tem uma contribuição no projeto. A não intervenção do acesso venoso, que nos hospitais era rotina chegar, puncionar uma veia, ligar um acesso, e tirar isso da nossa rotina foi um esforço grande, mas a gente conseguiu reduzir de 90% para 50%, já é um gol. A outra, não intervenção com relação ao Cristeller, que é aquela manobra que faz empurrar o abdômen, também já conseguimos reduzir bastante essa prática. A episiotomia é uma outra prática que tem uma questão cultural, que também já estamos mostrando pelos treinamentos que isso já é de conhecimento de todos. E o uso da ocitocina também, que é algo que incomoda bastante essas gestantes e que a gente já começa a ver um efeito no convencimento de que a gente não precisa fazer uso desta droga, né? Outros métodos não farmacológicos para o alívio da dor, a gente começa a ver uma grande adesão, e isso tem a ver com a permanência dos enfermeiros ao longo do trabalho de parto nos quartos. Então, a gente vê que quanto mais os enfermeiros estão presentes, maior é o número de ações e modalidades de alívio da dor, com a bola, cavalinho, a banheira, a água, que a gente consegue oferecer para que essa mãe passe por essa fase, aguardando o parto natural. O parto vaginal em primíparas também, a gente conseguiu já algum avanço, embora ainda tenha bastante caminhada pela frente. E o parto cesárea sem indicação, também tivemos um belíssimo resultado de 83% para 59%. Então, a gente imagina que a partir do momento que as pessoas têm essa consciência, fazem a mudança das práticas, da estrutura hospitalar, das condições de acomodação dessa mãe, essas coisas de fato o processo de fato acontece. E tem as cesáreas que são solicitadas pela mãe, né? Ela é primípara, ela já decidiu que quer fazer cesárea, é um direito dela como cidadã e a gente não consegue remover isso, ela acaba fazendo. A gente ainda não consegue dizer exatamente se o resultado, a tendência é positiva, ainda falta mais uma medição. Imagino que no próximo mês, quando a gente fechar o começo desse ano, a gente talvez tenha uma boa notícia de que reduziu o número de solicitações das mães para o parto cesáreo. Para finalizar, duas coisas. Primeiro, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, tem que refinar ainda questões de protocolo, política, é uma tarefa que a gente está fazendo nesse momento. Acabamos de fazer, inclusive, porque já está começando a nova fase com 150 hospitais. Continuamos com vários desafios de capacitação dos médicos que aceitam ser capacitados ou que definem que não vão fazer mais parto natural na vida e que ajustam as suas equipes para que tenha alguém que o faça. Engajamento das equipes de um modo geral, estrutura, reforma, quartos e a visão da qualidade e segurança, e entendendo que esse projeto ele tem a ver totalmente com qualidade e segurança para todos ao nascer, né? Algumas oportunidades, falamos bastante de engajamento aqui, ela continua sendo uma palavra forte e que todo mundo tem que estar no mesmo barco para que a gente possa fechar esse processo. Iniciamos a fase 2. Na fase 2, a gente está criando os hubs, que vão adotar hospitais e que vão fazer o curso de ciência da melhoria, preparar multiplicadores, que vão ajudar esses novos hospitais a passar por essa fase. Quem são essas pessoas? São todos aqueles representantes dos hospitais que fizeram parte da fase piloto, que montam um time que continuam sendo orientado por nós, o IHI e a ANS,
e aí eles criam os seus hubs regionais, conforme a gente mostra aqui neste mapa, para que ajude a gente a multiplicar isso para os próximos 150 hospitais, e a parte toda de coleta e banco de dados continua centralizada no nossa central aqui de monitoramento do projeto. Para finalizar, a gente fez, já com esses 150 hospitais, no dia 6 de março, a primeira reunião virtual, algumas tarefas pré-SAP, que deve acontecer em alguns dias o primeiro SAP, que são os treinamentos presenciais. Fizemos escolha das equipes de projeto de cada um desses 150 hospitais e a coleta das linhas de base, já explicando como é que isso tem que acontecer. O Paulo Borém pediu para que cada um de nós que estava conectado colocasse o nome do próprio hospital no mapa do Brasil, e essa foi a foto alegre que a gente fechou nossa reunião virtual, onde estamos todos juntos para mudar essa prática em mais 150 locais do Brasil, e depois dali, cada um desses 150, criando novos hubs, e a gente vendo se até 2020 a gente realmente chega no resultado desejável com relação ao aumento do parto natural. Moral da história, né? Como já dizia o nosso querido Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quem entrou nessa jornada acreditou, tinha momentos que a gente desacreditava, mas tinha certeza que isso é uma boa causa e que se a gente não mudasse nada, nada iria acontecer. E é com essa crença que a gente fez essa grande mudança, cujos resultados nos enchem de emoção também, tanto quanto vocês que há pouco tiravam essa foto aqui no palco. Muito obrigada. Obrigada. É emocionante isso que vocês fazem. Enfermeira Cláudia Garcia de Barros, muito obrigada a você, a toda a equipe do Programa de Melhoria Parto Adequado e ao que vocês estão realizando por uma sociedade melhor, que, ao final das contas, é o que proporciona a disseminação dessa prática do parto adequado. Quem quiser encaminhar perguntas para a Cláudia, por gentileza, encaminhar por escrito através da nossa equipe com o e-mail, que assim ela poderá fazer as respostas, ok? A nossa equipe do Paciente Seguro pode encaminhar para a Cláudia e para a equipe lá do Hospital Albert Einstein.